O brilho azulado da tela do celular iluminava o rosto de Carolina na penumbra do pequeno quarto. Seus olhos, fixos nos dígitos que marcavam as horas, pareciam querer adiantar o tempo pela força da vontade. Com um suspiro, ela se levantou da cama, o celular firmemente agarrado em sua mão, e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia noturna habitual, indiferente à ansiedade que consumia a jovem professora. Ele vai ligar, murmurou para si mesma, como um mantra. Marcos sempre cumpre suas promessas. O suave rangido da porta se abrindo fez Carolina se virar. Zulmira, sua mãe, espiou para dentro do quarto, os olhos cansados, mas cheios de preocupação. Filha, você ainda está acordada? Perguntou Zulmira, sua voz baixa e gentil. Carolina forçou um sorriso. Só estou esperando uma ligação, mãe. Pode ir dormir. Zulmira entrou no quarto, sentando-se na beira da cama de Carolina. É aquele rapaz, não é? O tal de Marcos. Carolina assentiu, sentindo uma mistura de amor e gratidão pela preocupação de sua mãe. Sim. Ele prometeu ligar assim que chegasse a Nova York. Zulmira pegou a mão da filha, apertando-a suavemente. Querida, sei que está ansiosa, mas ficar olhando para esse telefone não vai fazer ele tocar mais rápido. Que tal um chá para acalmar os nervos? Carolina hesitou, seus olhos voltando para o celular. O nó em seu estômago apertou um pouco mais. Vamos, insistiu Zulmira gentilmente, levantando-se e puxando a filha consigo. Se ele ligar, você vai ouvir de qualquer lugar do apartamento. Relutante, Carolina seguiu sua mãe para a pequena cozinha. Enquanto Zulmira se ocupava preparando o chá, Carolina não pôde deixar de pensar em Marcos, imaginando onde ele estaria agora. Quilômetros acima do Atlântico, o luxuoso jatinho da família Tavares cortava os céus noturnos. Marcos ajeitou-se em sua poltrona de couro, seu olhar encontrando de Beatriz Monteiro, que sorria para ele do outro lado do corredor. Quem diria, não é? Beatriz comentou, seus olhos azuis cintilando a luz suave da cabine. Nós dois a caminho de Nova York. Parece que o destino conspira a nosso favor, Marcos. Marcos sorriu educadamente, lembrando-se dos inúmeros eventos sociais e familiares que compartilharam ao longo dos anos. É bom te ver, Beatriz. Confesso que fiquei surpreso quando te vi embarcar. Gustavo Tavares, sentado próximo, observava a interação dos jovens com interesse mal disfarçado. Foi uma feliz coincidência, ele interveio, sua voz carregada de uma casualidade estudada. Quando soube que Beatriz também iria a Nova York para a conferência de mineração, achei que seria ótimo compartilharmos o voo. Beatriz assentiu, ajeitando uma mecha de seu cabelo loiro. E eu não poderia estar mais grata, tio Gustavo. Viajar sozinha pode ser tão tedioso. Assim que o avião alcançou a altitude de cruzeiro e o sinal de cinto de segurança se apagou, Marcos sentiu o peso do celular em seu bolso. Seu pensamento imediatamente voltou-se para Carolina, e ele se levantou, murmurando uma desculpa. Com licença, preciso fazer uma ligação rápida, ele disse, movendo-se para a parte traseira do avião em busca de privacidade. Beatriz observou se afastar, uma sombra passando por seus olhos. Gustavo, notando sua expressão, inclinou-se em sua direção. Não se preocupe, querida, ele sussurrou, sua voz apenas audível o suficiente para que Beatriz ouvisse. Temos toda uma semana pela frente. Na parte de trás do avião, Marcos discou o número de Carolina, seu coração acelerando a cada toque. Quando ela atendeu, sua voz era uma mistura de alívio e alegria. Marcos! Finalmente! Oi, meu amor, ele respondeu, um sorriso genuíno nos lábios. Desculpe a demora. Eu ia ligar quando chegasse ao hotel, mas como vou demorar um pouco mais para pousar, resolvi te chamar agora. Do outro lado da linha, na pequena cozinha do apartamento em São Paulo, Carolina fechou os olhos, saboreando o som da voz dele. Zulmira, percebendo a mudança no semblante da filha, discretamente se retirou para dar-lhe privacidade. Tudo bem. Estou feliz em ouvir sua voz, Carolina respondeu, sua ansiedade anterior se dissipando. Como foi o embarque? Está tudo correndo bem? Marcos hesitou por um momento,
um sorriso brincando nos lábios. Foi interessante. Mas e você? Como foi seu dia? Carolina sorriu, a tensão desaparecendo. Ah, foi ótimo. Só trabalhando e contando os minutos para falar com você. Fico feliz em ouvir isso, Marcos respondeu, seu tom carinhoso. Eu também estava ansioso para te ligar. Enquanto o casal trocava palavras de carinho e detalhes sobre o seu dia, Gustavo e Beatriz os observavam de longe. O sorriso no rosto de Marcos e seu tom de voz baixo e íntimo não passaram despercebidos. Parece que nosso querido Marcos tem andado bastante ocupado ultimamente, Gustavo comentou, sua voz um misto de curiosidade e desaprovação velada. Beatriz assentiu, seus olhos nunca deixando a figura de Marcos. Sim, parece que sim, ela respondeu, sua voz calma mascarando a turbulência de emoções em seu interior. Mas as coisas sempre podem mudar, não é mesmo, tio Gustavo? O patriarca dos Tavares deu um sorriso enigmático. Certamente, minha querida. Certamente. Enquanto Marcos continuava sua conversa ao telefone, Gustavo voltou sua atenção para Beatriz, seus olhos astutos avaliando a jovem herdeira dos Monteiro. Então, querida, conte-me mais sobre essa conferência de mineração, ele inquiriu, sua voz suave, mas carregada de interesse. Imagino que seu pai tenha grandes planos para expandir os negócios. Beatriz sorriu, seu olhar brevemente desviando-se para Marcos antes de responder. Oh, sim. Papai está de olho em algumas novas áreas de exploração. Na verdade, ele mencionou que gostaria de discutir algumas possibilidades de parceria com a Tavares Incorporações. Os olhos de Gustavo brilharam com interesse mal disfarçado. Isso soa promissor. Talvez possamos organizar um jantar durante nossa estadia em Nova York para discutir isso mais a fundo. Do outro lado do avião, Marcos concluía sua ligação com Carolina. Eu te ligo assim que chegarmos ao hotel, ok? Tente descansar um pouco. Você também, Carolina respondeu, sua voz suave. Boa viagem, meu amor. Estou com saudades. Eu também, Marcos sussurrou, desligando o telefone com um suspiro. Ao retornar ao seu assento, Marcos notou os olhares de seu pai e Beatriz. Gustavo arqueou uma sobrancelha, um sorriso enigmático em seus lábios. Tudo bem, filho? Perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade que Marcos conhecia bem demais. Sim, pai. Só avisando que chegamos bem à altitude de cruzeiro, respondeu Marcos, evitando entrar em detalhes. Beatriz inclinou-se ligeiramente em sua direção, seu perfume caro sutilmente permeando o ar entre eles. Então, Marcos, estou curiosa para saber sobre os projetos da Tavares Incorporações em Nova York. Ouvi dizer que vocês estão planejando algo realmente inovador. Marcos hesitou por um momento, dividido entre sua cautela natural em discutir negócios e a familiaridade de longa data com Beatriz. Finalmente, ele cedeu, descrevendo em termos gerais o ambicioso projeto de desenvolvimento sustentável que a empresa estava prestes a lançar. Enquanto a conversa fluía, abordando negócios, lembranças compartilhadas e planos para a semana em Nova York, Gustavo observava a interação com satisfação crescente. Seu plano estava apenas começando, mas já mostrava sinais promissores. De volta a São Paulo, Carolina finalmente se acomodava em sua cama, o celular ainda apertado em sua mão. Zulmir apareceu na porta do quarto, um sorriso compreensivo em seu rosto cansado. Ele ligou, perguntou suavemente. Carolina assentiu, um sorriso sonhador em seus lábios. Sim, mãe. Está tudo bem. Zulmir hesitou por um momento antes de falar. Filha, eu sei que você está feliz, mas, tenha cuidado, sim? O mundo dele é muito diferente do nosso. O sorriso de Carolina vacilou por um instante, mas ela rapidamente o recompôs. Eu sei, mãe. Mas Marcos é diferente. Ele não se importa com essas coisas. Zulmir assentiu, não totalmente convencida, mas escolhendo não pressionar o assunto. Boa noite, querida. Tente dormir um pouco. Enquanto sua mãe fechava a porta, Carolina olhou mais uma vez para o celular, relendo a última mensagem de Marcos. Seu coração estava cheio de esperança, mas uma pequena semente de dúvida, plantada pelas palavras de sua mãe,
começava a germinar em algum canto de sua mente. As luzes de Nova York cintilavam como um tapete de estrelas abaixo do jatinho enquanto ele iniciava sua descida. Marcos olhou pela janela, momentaneamente hipnotizado pela vista deslumbrante da cidade que nunca dorme. Sempre impressionante, não é? A voz suave de Beatriz o trouxe de volta à realidade. Ela havia se movido para o assento ao lado dele, seus olhos azuis refletindo as luzes da cidade. Marcos assentiu, oferecendo um sorriso educado. Sim, não importa quantas vezes venha, a vista sempre tira o fôlego. Lembra da primeira vez que viemos juntos? Beatriz perguntou, sua voz carregada de nostalgia. Acho que tínhamos, o quê, 16 anos. A memória fez Marcos sorrir genuinamente. Como esquecer? Você insistiu em ir ao topo do Empire State Building às 2 da manhã. Beatriz riu, o som melodioso preenchendo a cabine. E você, sempre o sensato, tentou me convencer a esperar até o dia seguinte. Mas no final, acabamos indo, Marcos completou, lembrando-se da aventura adolescente. Gustavo, que observava a interação de seu assento, não pôde deixar de notar o brilho nostálgico nos olhos de ambos. Ele pigarreou suavemente, chamando a atenção dos jovens. Bem, parece que teremos uma semana e tanto pela frente, ele comentou, seu tom casual mascarando suas intenções. Beatriz, querida, por que não se junta a nós para o jantar esta noite? Tenho certeza que Marcos adoraria colocar o papo em dia adequadamente. Antes que Marcos pudesse responder, Beatriz sorriu radiante. Seria um prazer, tio Gustavo. Isso é, se não for um incômodo, Marcos? Pego de surpresa, Marcos hesitou por um momento. Seus planos originais envolviam uma ligação mais longa para Carolina assim que chegassem ao hotel. No entanto, recusar o convite pareceria rude, especialmente considerando a longa amizade entre as famílias. Claro, ele finalmente respondeu, forçando um sorriso. Será ótimo. Enquanto o avião tocava o solo, Marcos sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia que precisaria ligar para Carolina e explicar a mudança de planos. A ideia de desapontá-la, mesmo que ligeiramente, pesava em seu coração. No saguão do luxuoso hotel onde ficariam hospedados, Gustavo finalizava o cheque enquanto Marcos e Beatriz aguardavam próximos à recepção. O celular de Marcos vibrou em seu bolso, uma mensagem de Carolina. Já chegou? Espero que a viagem tenha sido tranquila. Mal posso esperar para falar com você. Marcos sentiu o coração apertar. Ele começou a digitar uma resposta, mas foi interrompido por Beatriz. Então, que horas nos encontramos para o jantar? Ela perguntou, seu tom casual, mas seus olhos atentos à reação de Marcos. Que tal às 8? Ele sugeriu, guardando o celular de volta no bolso. A mensagem para Carolina teria que esperar mais um pouco. Gustavo se aproximou, entregando os cartões-chave dos quartos. Perfeito, às 8 então. Beatriz, querida, seu quarto é bem ao lado do de Marcos. Achei que seria mais conveniente para vocês. Marcos ergueu uma sobrancelha para seu pai, mas não comentou. Ele pegou sua chave e se dirigiu ao elevador, ansioso por alguns momentos de solidão para organizar seus pensamentos e, mais importante, ligar para Carolina. No elevador, enquanto Beatriz conversava animadamente sobre seus planos para a semana, Marcos não pôde deixar de pensar em como as coisas haviam se complicado tão rapidamente. A semana em Nova York, que deveria ser focada em negócios e em matar a saudade de Carolina por telefone, agora parecia um campo minado de expectativas e obrigações sociais. Ao chegar ao seu andar, Marcos se despediu rapidamente e entrou em seu quarto. Assim que a porta se fechou atrás dele, ele soltou um suspiro longo e cansado. Pegando o celular, ele olhou para a mensagem não respondida de Carolina. Seus dedos dançaram sobre o teclado, impulsionados pelo desejo de compartilhar cada momento com Carolina. Com um sorriso cheio de carinho, ele digitou rapidamente. Acabei de chegar ao hotel, meu amor. A viagem foi tranquila, mas cheia de surpresas. Estou morrendo de saudades. Posso te ligar em 5 minutos? Mal posso esperar para ouvir sua voz.
Marcos enviou a mensagem, seu coração acelerando só de pensar em falar com Carolina. A ideia de ouvir sua voz, mesmo que brevemente antes do jantar, o enchia de uma alegria pura e sincera. Ele sabia que, não importava o que acontecesse em Nova York, seu coração estava firmemente com ela em São Paulo. Enquanto esperava a resposta de Carolina, Marcos começou a desfazer sua mala, seus pensamentos oscilando entre a ansiedade do telefonema iminente e as obrigações da noite que se aproximava. O som suave de uma notificação o fez voltar rapidamente ao celular. Mal posso esperar. Estarei esperando sua ligação. A resposta de Carolina o fez sorrir. Sem perder tempo, Marcos discou o número dela. O som da chamada conectando parecia coar seu coração acelerado. Oi, meu amor. A voz de Carolina era uma mistura de alívio e alegria. Carolina, Marcos respondeu, seu tom suavizando instantaneamente. É tão bom ouvir sua voz. Como você está? Com saudades, ela respondeu com sinceridade. Como foi a viagem? Você mencionou surpresas. Marcos respirou fundo, organizando seus pensamentos. Foi tranquila, mas, bem, Beatriz Monteiro estava no voo. Lembra dela? Das festas da família? Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Oh, sim. A filha dos amigos do seu pai, certo? Que coincidência. Pois é, Marcos continuou, sua voz firme. Meu pai a convidou para jantar conosco hoje à noite. Algo sobre discutir possíveis parcerias de negócios. Carolina absorveu a informação, uma leve pontada de inquietação em seu peito. Entendo. Bem, espero que seja um jantar produtivo então. Marcos, percebendo a sutil mudança no tom de Carolina, apressou-se em adicionar, eu preferi estar jantando com você, sabe disso, não é? Na verdade, eu preferi estar aí em São Paulo, com você. As palavras de Marcos trouxeram um sorriso de volta aos lábios de Carolina. Eu sei, meu amor. E eu também preferia que você estivesse aqui. Mas entendo suas obrigações. Eles continuaram conversando por alguns minutos, compartilhando detalhes de seus dias e reafirmando seus sentimentos. Quando chegou a hora de se despedirem, ambos sentiram a familiar pontada de saudade. Te ligo amanhã cedo, antes das minhas reuniões, Marcos prometeu. Estarei esperando. Boa noite, meu amor. E boa sorte no jantar. Após desligar, Marcos olhou para o relógio. Tinha apenas alguns minutos para se preparar para o jantar. Enquanto se arrumava, não pôde deixar de pensar em como equilibraria suas responsabilidades profissionais e familiares com seu compromisso com Carolina. No andar de baixo, Gustavo e Beatriz já o aguardavam no luxuoso restaurante do hotel. Beatriz, deslumbrante em um vestido azul marinho que realçava seus olhos, sorriu radiante ao ver Marcos se aproximar. Finalmente, ela exclamou. Estávamos começando a pensar que você tinha se perdido no caminho. Gustavo observou a interação com um brilho calculista nos olhos. Agora que estamos todos aqui, que tal um brinde? Ao sucesso de nossa viagem e às novas oportunidades que ela pode trazer. Enquanto os três erguiam suas taças, Marcos não pôde deixar de notar o olhar significativo que seu pai lançou em sua direção. Ele tinha a distinta impressão de que este jantar seria mais do que uma simples discussão de negócios. A quilômetros de distância, em São Paulo, Carolina deitou-se em sua cama, o celular ainda apertado em sua mão. Apesar da confiança nas palavras de Marcos, uma pequena semente de preocupação havia sido plantada em seu coração. Ela fechou os olhos, tentando afastar pensamentos sobre a bela e sofisticada Beatriz Monteiro jantando com seu namorado em Nova York. O jantar no restaurante do hotel transcorria em uma atmosfera de aparente cordialidade. Beatriz, sentada ao lado de Marcos, aproveitava cada oportunidade para um contato acidental, seu joelho roçando dele sob a mesa, seus dedos tocando brevemente sua mão ao alcançar o saleiro. Lembra daquele verão em Angra, Marcos? Beatriz comentou, seus olhos brilhando com a luz das velas. Você me ensinou a velejar. Eu era tão desajeitada. Marcos sorriu educadamente, desconfortável com as memórias que Beatriz evocava. Sim, bons tempos.
Gustavo observava a interação com um sorriso satisfeito. Vocês dois sempre formaram uma dupla e tanto. Talvez devêssemos organizar outra viagem para Angra em breve. O jantar prosseguiu com Gustavo habilmente direcionando a conversa para possíveis parcerias de negócios entre as famílias Tavares e Monteiro, enquanto Beatriz continuava seu flerte sutil. Após o jantar, enquanto Gustavo se despedia para atender uma chamada importante, Beatriz segurou o braço de Marcos no corredor. Que tal um drink no bar do hotel? Ela sugeriu, sua voz baixa e sedutora. Pelo bem dos velhos tempos. Marcos hesitou, consciente da proximidade de Beatriz. Beatriz, eu. Ela se aproximou ainda mais. Vamos lá, Marcos. Sei que há algo entre nós. Sempre houve. Marcos deu um passo para trás, sua expressão séria. Beatriz, preciso ser claro. Estou em um relacionamento. Com Carolina. Eu a amo e estou comprometido com ela. O sorriso de Beatriz vacilou por um momento. Oh! Eu não sabia que era tão sério. É sério, Marcos afirmou com firmeza. Sinto muito se dei alguma impressão errada. Beatriz se recompôs rapidamente, forçando um sorriso. Entendo. Bem, boa noite então, Marcos. Enquanto Beatriz se afastava, Marcos sentiu uma onda de frustração. No caminho de volta ao seu quarto, Beatriz sentiu uma mistura de emoções, decepção, surpresa e um toque de determinação. Ela não esperava que Marcos estivesse tão comprometido com outra pessoa. Carolina, pensou ela, o nome ecoando em sua mente. Beatriz sempre conseguirá o que queria na vida, e parte dela se recusava a desistir tão facilmente. No entanto, outra parte, a que valorizava sua amizade de longa data com Marcos, a fazia questionar se deveria respeitar sua decisão. Com um suspiro, ela entrou em seu quarto, sabendo que os próximos dias seriam um teste não apenas para Marcos, mas para ela também. Marcos se dirigiu ao quarto de seu pai e bateu na porta com mais força do que pretendia. Não se faça de desentendido, Marcos rebateu. Essa coincidência com Beatriz, os quartos lado a lado, os comentários durante o jantar. Acha que não percebi suas manipulações? Gustavo suspirou, deixando cair a máscara. Filho, só estou pensando no seu bem e no bem da empresa. Beatriz seria uma parceira ideal. Eu amo a Carolina, pai. Marcos interrompeu. E isso não vai mudar, não importa quantos jantares você arranje ou quantas coincidências você crie. Gustavo estudou o filho por um momento. Você é jovem, Marcos. Há muito em jogo aqui. Exatamente, Marcos respondeu. E é por isso que vou ficar e cumprir meus compromissos profissionais. Mas deixe uma coisa clara, minha vida pessoal não está em negociação. Com isso, Marcos saiu do quarto, deixando Gustavo pensativo. De volta ao seu próprio quarto, Marcos pegou o telefone, discando o número de Carolina com dedos trêmulos de emoção contida. Oi, meu amor. A voz de Carolina era um bálsamo para seu espírito agitado. Carolina, ele respirou, sentindo a tensão começar a se dissipar. Desculpe ligar tão tarde. Eu precisava ouvir sua voz. Do outro lado da linha, Carolina sentiu a emoção na voz de Marcos. Está tudo bem? Como foi o jantar? Marcos hesitou por um momento, pesando suas palavras cuidadosamente. Foi intenso. Muita conversa sobre negócios e, bem, algumas tentativas de meu pai de, digamos, expandir minha rede social. Ele fez uma pausa, escolhendo ser honesto sem causar preocupações desnecessárias. Mas sabe de uma coisa? Cada minuto lá só me fez ter mais certeza do que realmente importa para mim. Carolina, eu te amo. Mais do que você possa imaginar. As palavras de Marcos aqueceram o coração de Carolina, dissipando suas próprias inseguranças. Ela podia sentir a sinceridade em sua voz. Eu também te amo, Marcos. E confio em você. Estamos juntos nisso, lembra? Sempre, Marcos respondeu, sentindo-se mais leve. Me conte sobre o seu dia. Quero saber tudo. Enquanto continuavam sua conversa, Marcos sabia que os próximos dias seriam desafiadores.
Mas com Carolina ao seu lado, mesmo que à distância, ele se sentia pronto para enfrentar o que viesse. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Histórias de Amor e Romance. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.